que são esses evangelhos sinóticos? Antes de entrar neles, a gente precisa, na verdade, entender o que são os evangelhos e qual é o momento, o contexto e o pano de fundo histórico do momento que os evangelhos foram escritos, não é verdade? Então, o primeiro período que é importante a gente ter uma noção, pelo menos, que foi um período formador, vamos dizer assim, dessa plenitude dos tempos em que Jesus veio. Então, o advento de Cristo, da vinda dele, se deu dentro de um contexto histórico, de um contexto religioso, de um contexto político, e se a gente não tiver essas noções, algumas coisas na leitura dos evangelhos pode ficar um pouco confusas, porque é uma cultura muito diferente, muito distante da nossa em muitos aspectos, embora o ser humano seja o mesmo em todas as eras. Então, esse período intertestamentário é aquele período em que há uma preparação para a vinda do Messias. E então aí, Gálatas 4:4, Paulo fala, vindo porém a plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, Jesus veio no momento em que todas as coisas já estavam dispostas de uma forma que a sua vinda causasse o impacto que causou, fizesse a diferença que fez. Então, esse período foi um período de 400 anos, conhecido como período de silêncio profético. Por que de silêncio profético? Porque não houve nesse período um grande profeta de Deus, como tinha havido até Malaquias. Então, durante esse período, e é interessante observar que também durante 400 anos, Deus preparou o seu povo no Egito, até o povo entrar na terra de Canaã. Deus, então, às vezes usa 400 anos, às vezes 40 anos, períodos longos de preparação do povo dele para algo grandioso. E a gente vê esse período assim. E é interessante também observar que, embora não tenha se levantado um grande profeta, não foi um período de inação de Deus, de inércia, de indiferença de Deus. Deus agiu, preparou, muitas vezes de forma mais oculta, de forma mais velada, mas ele foi agindo e administrando a história rumo ao seu objetivo com a vinda de Jesus. Então, nesse período, a esperança messiânica foi muito forte nos judeus. Então, vamos entender aqui. Os judeus estavam vindo do período babilônico. Esses períodos aqui, gente, não são meros períodos da história, são períodos da história do povo de Israel. Nem todos os povos estavam debaixo do domínio dessas nações. Essa divisão histórica aí, olha, o povo de Israel, então, teve o período do cativeiro babilônico, e ele, então, depois que a Pérsia domina, e o reinado persa, foi com aquele grande rei Ciro o Grande. Ciro foi um primeiro rei que liberou uma primeira leva de judeus para voltarem para Jerusalém, para a reconstrução da identidade nacional. Então, esse período persa foi importante no sentido de que ele foi um período determinante para o povo de Israel começar a se reconstruir. E aconteceu dentro desse período interbíblico ali em 331. Então, o rei Ciro começa a liberar. E como é que pode um rei pagão, um rei persa, simplesmente liberar um povo escravo para voltar para sua terra? Ele não liberou todos, ele liberou uma primeira leva só, para devagarinho eles irem construindo. Então a gente entende que isso faz parte do mover de Deus, de uma economia de Deus, que foi o próprio Deus que tocou o coração dele, e então há um retorno aí durante esse período. Perdão, irmãos, durante esse período foi que começou, que está registrado no livro de Esdras. Então até aí a gente ainda tem revelação, não é período de silêncio profético ainda. Mas aí depois que o povo então tem o período grego, não foi? O período em que Alexandre o Grande dominou o Império Persa, e aí Alexandre o Grande então empurra uma coisa chamada helenização, que heleno é grego, então a helenização é a cultura grega, sendo empurrada por Alexandre o Grande, que tinha sido educado por Aristóteles, para que todos os povos, vamos dizer assim, sofressem uma espécie de doutrinação, uma lavagem cerebral, e todo mundo pensasse como grego, agisse como grego. Isso, gente, tem um duplo aspecto aí, um positivo e um negativo. O negativo é que a cultura grega era pagã.
E o positivo é que, em alguns aspectos, houve um entendimento muito maior sobre uma série de coisas. Vamos dizer assim, a ciência daquele momento ali se tornou uma coisa popular. Então a helenização fez com que aqueles povos meio que falassem uma mesma língua. E aí os gregos então dominaram sobre os judeus durante esse período até 167, em que houve uma rebelião começada por Matatias Macabeu, que foi o pai de Judas Macabeu, que foi o grande general dessa rebelião de um grupo de judeus que depois deram origem aos zelotes, um grupo de emancipação de todo e qualquer império, de todo e qualquer domínio. E aí, ao longo de quase 100 anos, os macabeus, então, fizeram 8 guerras e conseguiram retomar grande parte do reinado de Israel, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Então, eles tiveram avanços, tiveram conquistas. E esse dos macabeus, qual é a relevância dele? É que foi nesse período de insurgência contra aquele império e aquela helenização e o aspecto pagão dessa helenização é que surgem os fariseus. Surgem alguns movimentos de pessoas que são os Hassidim, que deram origem aos fariseus, que eram homens que lutavam contra essa lavagem cerebral. E qual era a base que eles usavam? A Escritura Sagrada. Então foram tipo pastores reformados da época. Vamos voltar para a palavra, vamos pegar a palavra e ter nela a nossa base, a nossa fonte para a nossa vida. Então, no primeiro momento, então, os fariseus têm uma importância muito grande. E os grupos religiosos que surgem depois dali. Mas os fariseus ganharam muita importância nesse período aí. E aí, finalmente, vem o período romano. Roma, então, domina a Grécia em 63, e a extensão do Império Romano nos dias de Jesus, ou posteriormente, incluiria todas as terras que seriam alcançadas pelo cristianismo nos 3 primeiros séculos. Então, a Roma, o Império sobre Israel começou em 63 e foi aí até 135, o período de dominação romana sobre Israel. Ele, então, ganha um papel central na política de todo o período cristão antes de Constantino, no século IV, e também depois. Roma acaba fazendo com que a igreja se torne igreja romana, oficial, enfim. Mas Roma, então, é nesse momento usada por Deus. E a gente tende a ver os romanos como povo opressor, como povo mau, pagão e tal. E realmente eles tinham esse aspecto dominador ruim. Mas é interessante observar que essa dominação romana não era nos mesmos termos da dominação egípcia ou babilônica que o povo já havia passado. Ou seja, o povo de Israel, durante o período romano, não era escravo de Roma da mesma forma que naqueles cativeiros. Entendeu? Houve alianças e Roma, então, permitiu o surgimento de uma estrutura entre os judeus, de sinagogas, de sinédrio, ao templo, sacrifícios. Roma permitiu que os judeus tivessem seu próprio tribunal, seu próprio governante local, que Roma mesmo nomeava. Agora era ela que nomeava segundo as lógicas dela e os interesses políticos dela. Mas então houve uma coisa por aí. E aí, de três maneiras, Roma, então, prepara o mundo para o advento do cristianismo. Primeiro, a unificação de todos os povos sob o poder político dela. Não é? Então, os povos todos ali, das maiores civilizações da época, estavam sob o domínio de Roma. Então, essa preparação e essa unificação proporcionou um trânsito maior entre os povos. Não é? Não havia guerras nesse período, por isso que foi conhecido como período da paz romana, Pax Romana. Por que não havia guerra? Porque ninguém se arvorava contra Roma. Ninguém tinha coragem de encarar Roma. Então fica todo mundo quietinho aí, está todo mundo em paz, não é? Desde que vocês paguem seus impostos, vai todo mundo viver em paz, vocês vão ter estradas, não é? Esse é o terceiro aspecto, uma administração sábia, forte e vigilante. Então, extinção da pirataria facilitou a navegação, havia um controle, um poder bélico muito grande, ótimas e bem policiadas estradas, facilidade de locomoção e cultura helênica. Então, em que aspecto essa cultura helênica foi importante? Aí o aspecto positivo da cultura grega. O idioma grego havia se disseminado, então todo mundo falava grego.
Claro, podia haver exceções, mas de um modo geral, algumas pessoas até dizem assim, não, é como se fosse o inglês hoje. Pelo menos no Brasil não é como se fosse o inglês hoje, que no Brasil nem todo mundo fala inglês. Então há uma parcela pequena, proporcionalmente, da população brasileira que fala inglês. É mais do que isso. Havia, assim, o grego era a chave e as pessoas falavam mesmo, a ponto de o Novo Testamento ter sido escrito em grego, por, na maior parte das vezes, autores judeus. Então, ou seja, tamanho era o domínio. Então, se houvesse, vamos dizer assim, uma prevalência do hebraico sobre o grego, mesmo entre os judeus, eles teriam escrito o Novo Testamento em hebraico. Mas havia também, óbvio, a característica do Novo Testamento de ser universal, aberto a todos os povos. E qual é a língua que todos os povos entendem? É o grego. Então, foi nesse período aí, então, passando a questão de Roma, da importância de Roma no período intertestamentário, foi nesse período que surgiram os apócrifos. Então, há muitos apócrifos, mas esses 7 se destacaram e a Igreja Católica colocou eles no seu cânon devido à sua importância histórica, principalmente. E durante esse período, então, surgiram escritos apocalípticos, por exemplo, com uma linguagem apocalíptica. Então surgiu uma literatura apocalíptica e uma literatura histórica, por exemplo, registro dessas batalhas dos Macabeus, que foram esse povo, esse grupo de rebeldes judeus, que não tinha uma liderança profética, não tinha uma centralização política, vamos dizer assim, teocrática. A visão deles podia ter, mas na visão, né, dos judeus conservadores, eles não eram essa representação, por isso atuaram no período interbíblico de silêncio profético. Então, só por curiosidade, a Igreja Católica chama esses livros de deuterocanônicos. A gente chama de apócrifos, ocultos, não é? São livros que não são considerados canônicos, por isso não foram reconhecidos no cânon judaico, que é esse próximo ponto aqui. Os escritos judaicos que surgiram nesse período são os Targums, que são os escritos sagrados. O primeiro deles é a Tanakh, que é uma composição da Torá, né, Nevim e Ketuvim, que são a lei, os profetas e os escritos. Então, os judeus reúnem os livros considerados inspirados e, gente, com certeza a gente não tem noção da seriedade com que eles conduziam esse processo de tradição oral, de preservação da ortodoxia, de uma leitura correta, coerente, alinhada com a revelação de Deus. Então, foi muito importante esse fechamento, porque esse texto da Tanakh foi o texto que compôs o nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento hoje é exatamente a Bíblia hebraica. Então, a importância dessa tradição e desse investimento dos judeus nesse período não pode ser medida. Isso facilitou muito o trabalho, de uma forma que depois, na história da igreja, no século IV, não se precisou trabalhar em cima da crítica dos textos do Antigo Testamento, porque já estava fechado o cânon, né? Era só pegar. Agora vamos trabalhar na crítica dos textos do Novo Testamento, tá bom? E o outro texto dos Targums, né, desses escritos chamados de Targums, foi a Septuaginta, que foi essa tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego, para o grego koineu, o grego comum, o grego acessível. Então, todo o Antigo Testamento é traduzido do hebraico para o grego. E essa foi a primeira tradução feita no período de dominação grega de Alexandre, né, entre o século III e I, ou seja, literatura que surgiu nesse período interbíblico. Então, segundo a tradição, 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, se reuniram e em 72 dias eles concluíram o trabalho de tradução de toda a Bíblia do hebraico para o grego. Então, gente, para a gente hoje, muitas vezes você nem ouviu falar disso daqui, mas a importância que isso teve para a credibilidade da Bíblia que a gente tem hoje em mãos, não pode ser medida. Essa que é a verdade, né? A gente vive numa cultura que despreza muito a palavra, que não valoriza a palavra. As pessoas falam e não cumprem. As palavras são jogadas ao vento, como se fala, não é? E naquela época eu creio que também os homens, de um modo geral, eram assim. Mas os judeus não eram assim. Era um povo extremamente zeloso, conservador, estudioso, dedicado, porque eram o povo de Deus e entendiam a importância que aqueles registros tinham.
Tá bom? Então, esses escritos aí, para além disso, o povo judeu, de um modo geral, contribuiu nesse período com o fortalecimento da sinagoga. A sinagoga surge depois do cativeiro babilônico, em que o povo ficou sem templo, e já na Babilônia eles começaram a se reunir, na ausência do templo, em prédios ou em casas. E essa é uma informação muito interessante. Para que eles se reuniam? Para orar, para ler e interpretar as Escrituras e para louvar a Deus. O que é isso? O que é um lugar que as pessoas se reúnem para ler, interpretar a Bíblia, orar e louvar a Deus? É uma igreja, né? Então, já naquele período, Deus estava preparando o povo para o conceito do que seria hoje o que a gente faz aqui, da igreja. E a sinagoga, uma outra informação interessante que na minha pesquisa é que nem toda sinagoga era um edifício como a igreja. Aqui a gente tem um edifício, né? De lona, mas é um edifício. Mais respeito. Mas a sinagoga, ela se reunia também algumas vezes em casas. Então a sinagoga tal era na casa de uma pessoa. Isso acontecia também. Isso mostra para a gente essa dinâmica, muitas vezes, de Deus muito mais preocupado em que a verdade seja exposta, o povo seja nutrido da palavra, esteja em comunhão, em oração, do que na estrutura do templo, que era uma coisa muito mais imponente. Não é? O templo, né, já havia tido o primeiro templo com Salomão, tinha sido, enfim, destruído por Nabucodonosor. Depois, o rei Dario, lá para o século 515 a.C., ele reforma aquele templo. E depois, nesse terceiro momento em que Jesus está, Herodes faz uma segunda reforma do templo. E esse templo, então, ganha um aspecto muito suntuoso e ficou conhecido como Templo de Herodes. E uma curiosidade é que esse Herodes, embora fosse um governador judeu romano perverso, fez atrocidades. A gente conhece o relato dos 2.000 bebês que ele mandou matar em Belém, de todas as crianças que ele mandou matar com 2 anos, menos de 2 anos em Belém, depois que Jesus nasceu, né? Entre outras atrocidades que ele fez, que nem cabe elencar aqui, esse Herodes fez grandes obras, e uma delas foi essa do templo, não é? E então Herodes se tornou muito conhecido e de algum modo também foi usado nesse período aí. Então o povo judeu tinha o templo funcionando e tinha o sinédrio, como eu disse. Então cuidado com essa coisa porque os romanos foram, enfim, opressores do mesmo jeito que os babilônios, que os egípcios. Foram, mas havia uma estrutura que se permitiu que o povo de Israel cultivasse, mesmo que debaixo da Pax Romana, debaixo do domínio de Roma, tá legal? E esse tribunal, então, foi usado. O próprio Jesus compareceu diante do Sinédrio, né? E, enfim, era um tribunal composto de aproximadamente 20 juízes judeus. Os grupos religiosos da época de Jesus, gente. O primeiro grupo, e com certeza o mais importante, é esse grupo dos fariseus. Os fariseus vem do hebraico perishá, que significa separados. Eles se separavam por se sentirem superiores. Os outros judeus não levam tão a sério. As outras correntes não levam tão a sério as escrituras. Nós é que levamos a sério. Aí é aquela questão dupla, né? Isso tem um valor, mas isso pode se corromper também, como tudo. Calvino dizia que até quando a gente cultua a Deus, a gente peca, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com os fariseus. Com uma motivação talvez inicialmente santa, esse grupo se origina lá dos Hassidins, depois da Batalha dos Macabeus, que lutava contra a helenização, para falar, a gente é judeu, a gente não pode perder a nossa identidade, a palavra é a nossa identidade. Então eles lutam por isso e têm seu mérito por isso, por protegerem a cultura judaica da lavagem cerebral helênica. Mas o que acontecia com os fariseus? Eles, segundo uma fonte que eu pesquisei, eram aproximadamente 6.000 na época de Jesus. Então era um grupo muito grande, muito expressivo, por isso muito influente entre o povo de um modo geral. Mas eles tinham um aspecto doutrinário que eles chamavam de tradição oral. Eles acreditavam que desde a época de Moisés havia registros de tradições orais que não tinham sido assimilados e aceitos no cânon, nessa formação, mas eles usavam esses escritos orais e interpretavam eles de acordo, muitas vezes, com interesses pessoais. E foi essa manipulação da tradição oral que deixou Jesus transtornado. É interessante que
no aspecto ortodoxo, Jesus até fala assim, olha, vocês ouvem os fariseus, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles se tornaram manipuladores da verdade, e eles, na verdade, não são coerentes com o discurso, eles não são coerentes com o espírito da lei, e eles então acabam coando mosquitos e engolindo camelos, dando importância a coisas muito sem significado para Deus, mas engolindo e praticando coisas que são abomináveis diante de Deus. A falta de misericórdia, por exemplo, foi nesse contexto que Jesus usou. Então, Deus é um Deus bondoso, gracioso e misericordioso desde a antiguidade, e eles não mostravam esse lado, esse aspecto de Deus. 2 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele diz o seguinte, gente, cuidado, porque a letra, se ela não for inspirada, se ela não for interpretada, iluminada pelo Espírito Santo, ela pode fazer de nós máquinas de destruição, assassinos em série de almas e de corações. Então, Jesus ensinou esse aspecto humano da interpretação da letra e aplicação para uma pureza que não é uma pureza imposta dogmaticamente, doutrinariamente, mas é uma pureza que vem de um mover do Espírito. Quando Jesus falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras, ele fala isso para os saduceus, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conseguem fazer uma ponte entre essas duas coisas. Então, quando você não faz essa ponte, você obedece às Escrituras para a glória própria. Você obedece às Escrituras com interesses próprios. Até quando você cultua Deus, você peca. É isso que ele está falando. Mas quando há o Espírito, aí a palavra se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então, o Carson, que inclusive foi esse autor aqui que eu usei largamente, a bibliografia que eu vou deixar recomendada para vocês, que queiram se aprofundar um pouco mais academicamente, porque ele realmente não é um leitor muito, um autor muito, ele é bem acadêmico assim, mas ele diz o seguinte, ele disse, essa semana pregando no Gospel Coalition, um congresso, eu vi lá a citação que publicaram dele, que eu achei muito interessante para esse contexto. Ele disse, religiosidade sem Cristo é a arte da negociação. Religiosidade sem uma vida na cruz, uma vida no altar de Deus, se torna apenas o que os fariseus fizeram. Manipulação, incoerência, hipocrisia, interesses políticos e assim por diante. Então, eu gastei um pouco mais de tempo nos fariseus, porque eles são mais importantes mesmo. Os saduceus já tinham uma outra cultura, eles eram detentores de um zelo em relação a tradição escrita. Então eles discordavam dos fariseus, eles ousavam discordar dos fariseus. Então esse era o ponto forte deles. Os saduceus eram mais reformados do que os fariseus, porque eles eram ali, vamos para a palavra, está nela, vamos seguir, não está nela, joga fora. Então, mas o problema é que os saduceus, que eram um grupo mais elitizado, acabou se tornando um grupo menos expressivo, e ele também tinha um diálogo maior, uma abertura maior para a negociação com os romanos. E aí, por causa disso, os radicais fariseus e os seus desmembramentos entre os fariseus acabavam fazendo vista grossa, enfim, torcendo o nariz. Usei a expressão errada aqui. Torcendo o nariz para os saduceus. Então, os saduceus eram mal vistos por causa desse relacionamento, muitas vezes econômico, político, com os romanos. Depois dos saduceus, o grupo mais importante foi o grupo dos essênios. Os essênios eram ascetas extremamente dedicados a uma vida de, total simplicidade, eram contra a propriedade privada, eram vegetarianos, a maior parte tinha voto de celibato e costumavam se isolar em espécies de mosteiros isolados. Então eles partiram para uma visão muito radical da preservação. E eles eram então um grupo que teve essa característica, que acabou não dando tanta relevância para eles no Novo Testamento,
Mas um dado interessante é que, talvez você já tenha ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto, em 1948, que foram encontrados lá em Qumran, no meio de uma gruta, no meio da rocha, entraram lá e acharam manuscritos que são a principal obra mais importante arqueológica em relação à Bíblia. E foram os essênios que moravam naquele lugar lá e que colocaram aqueles manuscritos lá, porque eles se dedicavam muito à palavra e ao estudo aprofundado da palavra. Os zelotes eram um grupo mais politizado, era uma esquerda raivosa, né, que tinham se originado lá dos macabeus, e eles então lutavam contra o domínio romano, assim como os macabeus. A gente não pode ser dominado por ninguém, a gente tem que ir lá e quebrar o pau com o imperador Herodes, e a gente tem que ser contra tudo isso, e a gente tem que radicalizar. Por causa dessa atitude de uma rebelião dos macabeus, no final da década de 60, foi que Jerusalém foi destruída. Roma perdeu a paciência, foi lá e destruiu Jerusalém completamente. Então, só que aí depois os macabeus revidaram com a Batalha de Massada, a fortaleza de Massada, depois você pesquisa a história. Os herodianos eram saduceus de extrema esquerda, acreditavam que Herodes seria o Messias. Então fizeram essa confusão aí, né? E os saduqueus foi um grupo que por acaso nem é citado no Novo Testamento, que era uma extrema direita dos saduceus, mas foram missionários fervorosos e nutriram muito nesse período a esperança do Messias. Então, de 4 maneiras o povo judeu contribuiu nesse período aí. Sua vida religiosa pura e forte, até então a mais alta e elevada concepção de Deus conhecida entre os homens. Então, o povo judeu tinha esse padrão de vida religiosa devotada elevadíssima, né? Detinham o mais alto ideal de vida moral, a lei de Moisés. Aguardavam a vinda de um Salvador, a esperança do Messias. E seus livros sagrados, nosso Antigo Testamento, foram a Bíblia da igreja primitiva. Então, não se pode medir, é claro, a importância dos judeus, contudo, esse sectarismo todo, esse exclusivismo todo, acabou relegando o povo judeu dos dias de Jesus a um grupo sempre reduzido e nunca se abrindo para uma expansão, um elitismo, enfim, uma mensagem universal para os povos pagãos. E foi até por causa dessa tensão, talvez, que Deus preparou toda essa situação para alavancar o advento de Cristo e do cristianismo. Então, vamos partir agora aqui para o nosso segundo ponto, introdução ao Novo Testamento, antes de entrar ainda nos Evangelhos. Então, testamento significa pacto ou aliança. Quem escreveu? Então, vamos pegar o testemunho interno da própria Bíblia. Lucas 1, verso 1, logo no início. Lucas abre o seu Evangelho dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, testemunhas oculares fizeram diversos relatos de fatos, e ele mesmo, Lucas, historiador, investigou todos esses relatos. Houve uma preocupação cuidadosa, zelosa, para com o relato que estava sendo feito. Então foi assim, aproximadamente 8 autores de diferentes atividades profissionais, que pertenciam a diferentes classes sociais, participaram dessa composição. Então o Novo Testamento foi escrito entre o ano 50 e o ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Gente, todas essas datas, se você pegar aí 10 livros, talvez os 10 vão discordar pouca coisa de um para o outro, então tudo é em termos de aproximação. Então, como foi formado, né, esse cânon, que é essa palavra aí que significa hoje um padrão, né? Como é que ele foi formado? Quais são os critérios para ele ser formado? Primeiro, ele foi escrito por um apóstolo ou por uma testemunha ocular. Não sei se você sabe disso, mas dos 27 volumes do Novo Testamento, só 2 não foram escritos, ou melhor, 3 não foram escritos
por um apóstolo, embora Hebreus a gente não conheça a autoria, mas 3 a gente sabe que não foram apóstolos, dos 12, que foram o Evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos, o Evangelho de Lucas, que era grego, e Atos dos Apóstolos. Então, esses 3, mas o restante todo do Novo Testamento foi escrito por apóstolos, né? Então, isso é um aspecto importante. Agora, mesmo Lucas e Marcos, eles foram testemunhas oculares, eles acompanharam o apóstolo Paulo nas viagens, eles acompanharam o ministério de Pedro, eles andaram perto, foram testemunhas oculares. E, em grande parte das vezes, tinham acesso a testemunhas oculares de fatos que eles não viveram e não estavam presentes. Então, diz aí o texto de Atos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e o partir do pão e as orações. O ensino dos apóstolos foi o que alavancou em grande parte a escrita do Novo Testamento. Revela autoridade. Foi escrita por um homem de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E isso era um critério que Pedro está usando aqui. Ou seja, foi o critério usado desde o início para a igreja usar textos que foram depois reconhecidos. É autêntico? Veja, em caso de dúvida, jogue fora, não é? Como eu disse, a nossa cultura banaliza a palavra, o que é falado ao vento fica aí voando, mas olha o que a palavra diz, revela em Apocalipse. O Senhor diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. O próprio Deus está amaldiçoando aqueles que não entenderem a seriedade e o zelo daquelas palavras ali. Então, um exemplo desse critério, de como esse critério foi levado a sério. É dinâmico, sua mensagem transforma vidas. Esses dias um irmão veio me procurar em conflito com algumas questões racionais do Evangelho. Aí eu disse para ele: olha, meu irmão, realmente, quando eu li o Evangelho, se ele não tivesse impactado a minha vida, transformado a minha vida, se ele fosse apenas um tratado arqueológico de 2000 anos atrás, para mim, a letra mata, não é? Agora, por que eu sou fascinado? É porque quando eu comecei a ler, eu comecei a ser confrontado, e a vida de Jesus, e o que ele foi, o que ele representa, começou a me quebrantar todo, começou a me fazer enxergar um monte de coisas sobre mim mesmo, começou a me revelar quem eu de fato sou, e melhor, quem eu fui criado para ser diante de Deus. Amém, irmãos? Então, essa verdade é muito importante. Nessa composição foi importante e até hoje é importante. Ele foi aceito, guardado, usado e lido, foi recebido pelo povo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqui ele está falando da Escritura, mas assim, dentro desse reconhecimento do cânon. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda a Escritura. O próprio apóstolo está referendando e recomendando. Então, quando é que foi fechado o cânon? Então, quando é que foi fechado esse grupo de 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento? No Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Então, no norte da África, houve então esse concílio que fechou usando todos esses critérios e muitos mais outros, tá, gente? A gente não tem tempo de se deter aqui, que são os 27 livros que a gente conhece. Estão aí nessas 4 categorias, né, históricos, paulinas, gerais e proféticos, mas há outras subdivisões também que os irmãos talvez já conheçam, não é muito difícil de entender. Essa ordem lógica é muito importante. Vejam bem, há uma ordem lógica, que algumas pessoas ficam se pegando: eu comprei a Bíblia em cronológica, né? Então, gente, sem desmerecer a sua intenção, mas a gente tem nossas questões com essa coisa da Bíblia em ordem cronológica, porque do modo como ela está disposta, já é razoavelmente cronológico e já traz todo o sentido que tem que trazer. Então, na verdade, essa é uma invenção do comércio de Bíblias, infelizmente.
Então vamos lá, os evangelhos que registram a vida e a obra de Jesus, primeiro passo, né? Os evangelhos estão ali, o primeiro momento mais importante. Depois Atos relata a expansão do evangelho e o crescimento da igreja. Depois as cartas mostram o desenvolvimento das doutrinas da igreja. E Apocalipse sobre o templo do fim. Então assim, há uma lógica, há uma ordem lógica e cronológica ali na composição desses 27 livros. Agora, mesmo com esse cânon aí, gente, é interessante ressaltar que houve muitos livros apócrifos, não é? Inclusive evangelhos apócrifos. Olha quanto, tem 8 evangelhos apócrifos. Textos que foram escritos com proposta de serem canônicos, de serem aceitos, relatos muitas vezes absurdos que não batiam com aquilo que os apóstolos de fato ensinaram, que não batiam com aquilo que o Antigo Testamento havia prometido, e eles foram descartados. Só para mostrar que não foi um trabalho fácil, né, tem essa relação aí de alguns apócrifos desse período, inclusive evangelhos, tá bom? Então, os evangelhos, terceiro ponto aí, são um gênero único, isso é importante. Algumas pessoas, a gente até chamou no início de históricos, né? Mas, na verdade, os evangelhos não eram meros livros históricos, porque se fossem, eles teriam falhas na sua estrutura, como livros de história. Mas também não eram livros biográficos. Ah, não, mas eles falam da vida de Jesus. É verdade. Mas uma biografia, ela não fala da vida de alguém. Ela esmiuça a vida de alguém com muita riqueza de detalhes. Então, uma vez que os evangelhos, por exemplo, omitem a juventude de Jesus, você já não pode chamar ele de biográfico, né? Omitem um período grande. Por quê? Porque o enfoque deles não era esse, não era nem meramente histórico, nem biográfico. Então eles são considerados, em termos literários, como um gênero único. Então não mostram aparência externa. Os evangelhos são a proclamação sobre Jesus Cristo em forma escrita, registram seus atos e palavras. Seu objetivo é despertar e fortalecer a fé. Amém? Então, essa percepção é importante. Ninguém deve se aproximar do Evangelho, vou ler uma biografia, vou ler um livro de história. Não, eu vou ler um livro vou ler livros, não é? Eu vou ler os Evangelhos que dividiram a história em 2. Os livros que, até hoje, o ser humano comum, enfim, indiferente a Deus, com coração duro, pega, lê e é impactado. Quando ele começa a ler os relatos de Jesus. Então é para isso que o Evangelho foi feito. Para pegar alguém como eu, com 16 anos de idade ali, chegando na igreja, comecei a ler e comecei a ficar maravilhado. Porque lá no fundo da minha alma houve uma testificação espiritual com tudo aquilo que eu estava lendo. E eu olhava para Jesus e falava, é isso, essa é a verdade, é esse o projeto de Deus para o homem. E olha como eu estou longe dele. Entende, irmãos? Essa percepção é que a gente é chamado a ter do Evangelho, é chamado a despertar e fortalecer a fé, esse é o objetivo dele. Agora, aí o escopo de cada Evangelho, né, o objetivo, o alvo que cada um tinha. Os Evangelhos, então, podem ser divididos em 4, a gente não vai entrar tanto em pormenores, mas Mateus, foi escrito aí por volta da década de 60, apresenta Jesus como Messias. Então, há mais de 50 citações em Mateus de Deuteronômio. Por que Mateus cita tantas vezes assim o livro da lei? Por que ele cita tanto assim o Antigo Testamento, e especialmente a lei? Porque ele foi escrito para o público judeu, com uma ênfase no ensino. Então, porque ele sabia da importância que isso tinha. E esse Mateus era o apóstolo mesmo de Jesus. E Mateus é um dos 3 sinóticos, que é o nosso próximo passo. A gente já vai explicar o que é sinótico aqui, tá bom? Marcos já tem uma redação mais concisa, clara e direta, com ênfase na ação. Ele é muito objetivo. Ele foi escrito, então, para os romanos, né, na década de 50, talvez final da década de 50. Então existem divergências, alguns autores que preferem entender que ele foi escrito em 40, mas de um modo geral há um consenso de que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, tá bom? Então esse Marcos seria João Marcos, o primo de Barnabé, que acompanha o apóstolo Paulo na sua primeira viagem.
Lembra daquele João Marcos que abandonou Paulo? Paulo fica chateado com ele. Aí na segunda viagem Paulo fala, não, também não quero que você vá comigo, vou levar Silas. Enfim, há um desentendimento entre eles ali. Então foi escrito voltado para o público romano. E esse entendimento do objetivo de cada um vai ser importante para a compreensão depois de algumas coisas que a gente vai falar. Lucas foi escrito para os gregos, Lucas mesmo era grego, era médico, historiador. Se você gosta de ler romance, tem um romance muito legal sobre a vida de Lucas, que é um romance chamado Médico de Homens e de Almas, escrito por Taylor Caldwell, a autora. Então, é um livro muito interessante, muito rico ali em fazer um relato e uma narração de quem era esse personagem Lucas. E o livro Paulo, Apóstolo de Cristo, quem aqui já assistiu, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Quem não levantou a mão está em pecado até assistir. Então, ele mostra também a importância que Lucas teve, né, como alguém que acompanhou Paulo, que escrevia para Paulo. Enfim, esse personagem ganha uma vida muito legal em Jim Caviezel, que é o ator que faz o papel dele ali. Então, Lucas é essa figura, então, né, um grego que havia se convertido, médico, historiador, discípulo de Paulo, que caminhava com ele nas viagens missionárias e ia fazendo o registro, né? Então, ele escreve 2 volumes do Novo Testamento importantíssimos. O Evangelho de Lucas, que é o mais rico em termos de detalhes históricos. Quem já assistiu aqui Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, aquele clássico, que deve ter umas 3 horas de duração. Gente, tão pouca gente, é um filme clássico, antigo, mas esse filme ele foi todo fundamentado no Evangelho de Lucas, exatamente por ele ser muito detalhista. Então você vê que o filme é bem fidedigno ali, segue à risca os relatos de Lucas, vale muito a pena. Então tem esse estilo refinado, se preocupando com aspectos precisos do relato, né? Como ele mesmo falou, a gente acabou de ler, né? Eu fiz esse levantamento, essa investigação. E João, que é o 4º evangelho, apresenta Jesus como Filho de Deus. Eu vou falar pouco aqui, porque o Marcão depois vai falar, senão eu vou tomar aula dele. Então não pode. Mas enfim, Jesus é apresentado como Filho de Deus, foi o último evangelho a ser escrito. João era o apóstolo mais novo, né? E tinha uma relação bem próxima, bem íntima de Jesus, né? E agora a gente passa finalmente para a questão sinótica. Ou seja, os 3 primeiros evangelhos são considerados sinóticos porque eles apresentam uma sinopse, uma visão em conjunto, né? Sim é em conjunto, ótico é ver, né? Então eles são vistos em conjunto, exatamente porque eles têm muitos relatos paralelos, muitos relatos repetidos, de uma forma que isso vai ter um valor, como a gente vai mostrar aqui. Então, a razão da distinção entre eles e João é porque há algumas diferenças literárias significativas, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, 85% do conteúdo entre os evangelhos sinóticos é comum, em média, tá, gente? A gente vai ver aqui um quadro que vai mostrar a diferença de cada um. Mas olha só para vocês terem uma noção dessa tabela aqui. Olha só, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Olha aqui, Mateus e Lucas, a quantidade de passagem paralela. Marcos tem uma quantidade razoável, João, pouquíssimo. E o próximo a mesma coisa, né? Olha só, Mateus e Lucas, muita coisa paralela. Marcos, bastante. João, quase nada, né? Então há uma semelhança muito grande entre esses evangelhos. Algumas características dos sinóticos mostram Cristo em ação, uma característica forte, não é? Milagres, exorcismos, parábolas, mensagens às multidões. Eles então têm esse aspecto de terem relatos objetivos, curtos, do que Jesus fez, de como foi e pronto, não é? Não existem longos discursos que trazem reflexão, contemplação. Não, é uma preocupação de registro histórico com alguma aplicação e, enfim, alguns detalhes, mas não muito longos, né? Eles têm uma outra característica que é seguirem uma mesma sequência geográfica, não é? Então, todos os 3 começam com o ministério de Jesus na Galileia, Jesus se retira para o norte, depois ministério de Jesus na Judéia e, por fim, o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, o círculo missionário de Jesus se restringe basicamente a um ambiente mais judeu
mesmo, né? Jesus não vai muito de encontro aos gentios, embora tenha encontros com os gentios, como, enfim, alguns que ele encontrou pelo caminho, a cura do servo do centurião e assim por diante. Tá bom? Ao passo que João já foca no ministério de Jesus em Jerusalém, nas vezes que ele visitava a cidade, né? Relata poucas ações de Jesus comparado com os outros, e ele é muito mais contemplativo, com discursos profundos, conversas e orações, longas dissertações, em vez de parábolas curtas e declarações breves. Tá bom? Então, João, literariamente, se distingue bastante. Quando você for ler, você vai observar isso. Aí um quadro, para você ter uma ideia, na verdade, esse quadro é bem complexo, então a gente não precisa ficar parado nele muito tempo, só para você saber, que interessante, ó, o que conteúdo de Marcos é exclusivo dele. 3% é exclusivo de Marcos, ou seja, não há repetição em Lucas e em Mateus, apenas 3%. Já Lucas, 35% de Lucas é exclusivo de Lucas. Então Lucas trouxe outras impressões, outras composições, outros documentos, talvez ele tenha usado fragmentos para conseguir compor o evangelho dele, então ele tem mais conteúdo exclusivo. E Mateus tem 20% de conteúdo exclusivo, né? Ou seja, que você não encontra nem em Lucas e nem em Marcos. Então aí essa correlação, né, entre eles, e aí para simplificar a leitura, né, 80% então de Mateus pode ser encontrado em Marcos e em Lucas, 97% de Marcos pode ser encontrado em Mateus ou Lucas, 65% de Lucas encontrado em Mateus e Marcos, e apenas 8% de João pode ser encontrado nos demais. Tá bom? Então essa é uma diferença aí. Aí agora a gente entra na questão da teoria das fontes. Então o que essa teoria quer dizer? Ela procura entender, uma vez que houve uma distância de aproximadamente 30 anos entre a conclusão do ministério terreno de Jesus e a escrita do Evangelho de Marcos, houve um período entre 20 e 30 anos. Então, poxa, houve um período razoável, não é? Muita coisa pode ter sido escrita, registrada, relatada. A igreja provavelmente já tinha documentos ou coisas que eram escritas relatando feitos de Jesus, e isso circulava em pedaços menores. Circulava tanto na tradição oral, que era uma coisa que eles levavam muito a sério, como também em fragmentos. Então, a teoria das fontes procura entender como é que isso foi composto, né? Como é que esses evangelhos foram compostos. Na verdade, 20 anos, 30 anos, a gente lembra mais ou menos o que aconteceu, como é que foram os fatos que sucederam 20, 30 anos atrás. Até a gente que não tem uma relação de tanta fidelidade com a história, não é? Mas o judeu mais ainda. E aí a teoria das fontes, uma dos pressupostos, ou uma das propostas, na verdade, entende que Marcos teria uma prioridade, ou seja, teria sido escrito primeiro, uma vez que ele é a base, né? Quase todo ele é repetido em Mateus e Lucas. Então, Mateus e Lucas teriam usado, segundo essa teoria, Marcos na composição do seu material. Mas existe também um outro aspecto, que além de Marcos, eles teriam também usado uma outra fonte chamada de Kellen, que significa fonte em alemão, porque foi um teólogo alemão que começou a estudar isso aí, na verdade, no século XIX. Na verdade, todo esse estudo aqui, as coisas que eu vou falar a partir desse momento, gente, não são coisas de 2000 anos atrás, são ciência da modernidade, do século XIX, né, pós-revolução científica, começou-se a estudar à risca arqueologia, história e procurar fundamentos, porque o que esses irmãos e teólogos acreditavam era que, se a igreja não tiver resposta racional para essas questões históricas da época de Jesus, Jesus vai perder credibilidade e logo a fé cristã vai sumir. Porque a revolução científica fez um homem mais racional, mais pensante, mais culto, e ele então não vai aceitar nada que não consiga ser provado arqueologicamente e historicamente. Entendeu? Então, a preocupação desses irmãos em levantar isso era dar fundamentos para que a fé cristã não se esvaísse no meio desse turbilhão acadêmico que a Alemanha e a Europa, de modo geral, passava de crítica da história e crítica daquilo que se tinha até então de documento histórico, né?
Então, além de Marcos, segundo essa teoria das fontes, né, teria um segundo documento de Kellen Fonte, né, que teria também composto por causa do tamanho de texto, da quantidade de texto que Marcos, Mateus e Lucas têm em comum. Então haveria isso. E aí existe também uma ideia de que esse poderia ser um proto-evangelho, talvez um proto-Marcos mesmo, né? Um proto-Mateus, que teria sido escrito em aramaico, segundo essa teoria, ou um proto-Lucas, não é? Enfim, são maiores as evidências de que eles não existiram, embora tenha se aventado isso daí, ou seja, teria já um livro escrito que não estava sendo divulgado e passado adiante, e esse livro escrito teria sido usado depois na composição. Mas são só alguns dados, depois se você quiser pesquisar um pouco mais, como é que a gente chegou até hoje e as convicções que a gente tem até hoje, né? Então a crítica da forma, né? De que forma esse material ao longo desses 20 e poucos anos chegou até lá. Então a crítica da forma de que forma, então, esse conteúdo teria sido levado adiante com fidedignidade, né? Foi levantada, na verdade, gente, no século XX, na primeira metade do século XX, esse cara, Martin de Bellius, que criou esse nome crítica da forma, que foi um estudioso ali do cânon. Então, alguns pressupostos deles, informações aqui interessantes para a gente. Houve um período de transmissão basicamente oral do material evangélico, e isso daqui, gente, mais uma vez, para eles era diferente do que para nós, né? Eles levavam essa questão da tradição oral muito forte, tanto é que os fariseus, mesmo, né, 3, 4 mil anos depois de Moisés, estavam lá, levando a sério os escritos e a tradição oral, levantando questões da tradição oral e documentos de tradição oral e coisas assim. Então houve uma transição basicamente oral, a maior parte do que acontecia era contado nas casas, nas células, como Jesus fez, como ele agiu, isso era disseminado oralmente. Até por causa da preocupação romana com a ascensão do cristianismo, né, havia uma perseguição a documentos, a livros, a qualquer coisa. Então eles preferiram manter isso, né? O filme Paulo, Apóstolo de Cristo, vai mostrar o nível da perseguição que eles sofreram ali no início, você vai entender um pouco o que eu estou falando aqui, e a razão dessa tradição oral, nesse momento, ter sido tão importante. Então eles vão constatar isso. Outro pressuposto, grande parte desse material provavelmente era composto por unidades pequenas, que depois teriam sido juntadas, né? Também fragmentos escritos. É provável que esse material tendesse a uma forma padrão, havia uma forma padrão de repetição e de registro de textos, né? E a igreja primitiva influenciou positivamente a maneira como esse material foi transmitido, a vida da igreja, né, a aplicação de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado à vida da igreja, isso tudo foi cultivado, preservado organicamente. Um outro filme que eu recomendo que você assista, que é um pouco violento, talvez, para maiores de 18 anos, que é o livro de Eli. Então, quem aqui já assistiu, só para ter uma ideia? Bastante gente. Quem não assistiu não está em pecado não, mas vale a pena. Então, eu não vou contar por que é tão legal o filme, porque muita gente não viu, eu vou dar spoiler, né? Mas ele fala um pouco sobre essa questão do registro no coração, né? De guardar a palavra, internalizar, e isso teve um papel. Então, olha o que o Carson fala, esse Donald Carson, desse livro, né? É inegável a importância da memorização na sociedade judaica do século I, e temos motivos para pensar que isso proporciona uma base suficiente para a transmissão oral cuidadosa e exata dos dados dos evangelhos. A memorização, o cuidado, o zelo, tudo isso, naquela época era totalmente diferente, naquela cultura judaica mais ainda. Então, isso dá para a gente uma segurança e uma paz em relação ao fato de que o texto que a gente tem é um texto fiel, para além dos fatos que a gente já mostrou, né? Transforma vidas e tudo. Então, por exemplo, né, se não houvesse toda essa fidelidade, todo esse zelo, ou seja, se os textos dos evangelhos apanhados, manipulados, tendenciosos na hora da composição do cânon, eles não seriam textos que apresentariam algumas contradições de relatos. Vejam bem, existem algumas contradições. Olha o exemplo aí, um caso, né?
Mateus diz que apareceu um anjo do Senhor. Marcos fala de um jovem, Lucas de 2 homens, João de 2 anjos. Então há algumas pequenas diferenças no relato, que às vezes anjo é chamado de homem, homem de anjo, coisas desse tipo, e isso aparece algumas vezes quando você compara esses evangelhos. Isso não aconteceria se fossem documentos, a gente vai fechar o cano aqui, esses 4 evangelhos. Vamos fazer o seguinte, vamos revisar eles e vamos ver se tem alguma contradiçãozinha. Se for, a gente copia, dá Ctrl+C e Ctrl+V de um no outro, e aí os 4 ficam iguaizinhos, não é? E aí a gente fecha o cano em paz. E não houve isso. Então esse é um forte argumento em favor da fidelidade da cultivo, ou seja, até o que neles se contradiz, vamos manter, para a gente ser fiel ao registro que foi feito originalmente, né? Mas essas contradições nunca afetam a essência, porque tratam apenas de detalhes da mensagem, né, com base na ênfase que o autor se propunha ao público para o qual ele estava escrevendo. Então, a vinda de Jesus aí, para a gente seguir adiante aqui para a nossa reta final, né? A primeira coisa importante sobre a vinda de Jesus, finalmente, não é? Nos sinóticos, que registram a vinda de Jesus, esse momento da vinda dele. Por que foi tão importante a vinda dele? Onde é que se começa a falar da vinda de Jesus? Será que Deus foi pego de surpresa? E, de repente, no meio do caminho, depois de anos, estou tentando botar a lei goela abaixo desse povo, esse povo não obedece à lei, eu vou ter que criar um plano novo, poxa, deixa eu pensar aqui, eu vou inventar um plano de redenção aqui. Não. Na verdade, esse plano de redenção já existia antes de o homem ser criado, antes da fundação do mundo. Deus, na sua soberania, ele já tinha todo o plano em mãos. E aí, uma das maiores evidências disso é de que logo em seguida a queda, ainda em Gênesis 3, tem uma coisa que ficou conhecida como o proto-evangelho, que é quando Deus amaldiçoa a serpente. E olha o que ele diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está fazendo aqui no momento que amaldiçoa a serpente? Está dizendo para ela: olha, você acha que você triunfou, mas eu já tenho um filho de uma mulher que vai pisar a sua cabeça. Amém, irmãos? Esse aí é o primeiro versículo em que o evangelho é ali esboçado, em que um plano redentivo de Deus ao homem é revelado. Veja bem, em seguida a queda. Até a queda o homem não tinha pecado, não tinha necessidade de redenção. O homem cai, imediatamente Deus já revela um plano de redenção, né? Então a Bíblia é um livro sobre Jesus de capa a capa. No panorama bíblico, se você não fez ainda, eu recomendo que você faça. O professor é meio fraco, mas a gente procura fazer o melhor, né? Mas no final de cada livro a gente procura apresentar de que forma aquele livro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre Jesus e revela Jesus. Porque essa é uma verdade, não é? O Antigo Testamento é um tratado messiânico do início ao fim. E a gente vê Jesus presente em tudo, né? Desde o início. Então, além do proto-evangelho, havia então essa preparação, como a gente viu, do Messias, que é esse ungido, Cristo, Messias em hebraico, Cristo em grego, ungido então, do início ao fim do Antigo Testamento, ele está ali presente. Aí eu queria ler só 2 trechos de textos messiânicos no Antigo Testamento, para a gente entender a expectativa e a evidência clara dessa vinda do Messias, né? Olha o que diz, Salmo 110, que é um salmo messiânico. O Senhor disse ao meu Senhor. Então Davi, o rei, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de seu ribeiro, e então erguerá a cabeça. Então ele está falando de um Senhor
que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que vai vir, vai julgar as nações, que vai vir cumprir, que vai assumir esse papel, e o Senhor então se comunica com esse outro Senhor. Então ele está falando aqui do Pai e do plano do Pai para o Filho. Esse é só um exemplo de um texto messiânico no Antigo Testamento, entre tantos outros. Entre os Salmos mesmo tem muitos, não é? E um outro que eu não poderia deixar de citar, falando do nascimento de Jesus e dessa vinda dele, o texto profético de Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos? Poxa, que texto, hein? Escrito aí 600 anos antes de Jesus e falando de uma forma tão clara e nítida sobre esse menino que viria e que seria, né, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e assim por diante. Então Jesus vem debaixo de toda essa promessa e ele então encarna. Agora, por que houve uma resistência? Porque dentro dessas promessas messiânicas, o Messias é sempre apresentado como um rei poderoso, né? Como alguém que vai restabelecer a glória de Israel. Mas até então, o que os judeus tinham em mente é que essa glória seria política, assim como Davi. Ele é a raiz de Davi, ele é a origem de Davi, ele vem da tribo de Judá, ele é aquele que Deus prometeu lá ajudar, que para a eternidade seu governo prevaleceria. Então, na cabeça deles, Jesus viria como um grande rei poderoso, para ser o segundo Davi da história de Israel. E como é que ele veio, né? Montado num jumento, não tinha onde reclinar a cabeça, carpinteiro, de uma família humilde, enfim. E aí vive uma vida totalmente simples e com a sua vida ele confronta todos esses valores e ele dá um exemplo em relação a isso. Então, 3 dados foram usados para determinar a data do nascimento de Jesus. A menção a Herodes o Grande. Então, eu vou passar um pouco rápido aqui. Enfim, o decreto de César Augusto, publicado quando Quirino era governador da Síria, e o aparecimento da estrela de Belém, né? Então, a astronomia registra um cometa avistado por volta do ano 5 a.C. Então, está aí o texto de Mateus 2,9, né? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então, a estrela vem e para sobre o lugar que Jesus estava. Um fenômeno ali totalmente inexplicável, marcando essa vinda dele. Então, esses dados aí só para você ter em mãos, falando que Jesus então teria nascido aproximadamente no ano 5 a.C. Alguns pegaram a piada, né? Então, podemos calcular que ele nasceu mais ou menos entre 4 e 6. E Jesus então começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos, Lucas registra isso, aproximadamente 30 anos, por volta então do ano 25 depois de Cristo. E ele usa uma estratégia muito interessante. Qual era a estratégia? Ele era um homem poderoso em palavras e em obras, e ele tinha uma multidão gigantesca seguindo ele. E ele podia simplesmente se tornar esse cara midiático das multidões e se conformar com isso e falar, eu sou o cara mesmo, e tá bom, enfim. E aí depois ele ia cumprir a missão dele, enfim, ia ficar famoso e iam escrever livros sobre ele. Mas ele não se acomoda a isso.
veja que Jesus usa uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia dele? Foi assim, eu vou começar uma célula. Ele falou, não adianta eu, falar para multidões que eu não sei até que ponto essa mensagem está entrando no coração delas. Eu preciso caminhar junto com pessoas. Eu preciso mostrar para eles a importância que a igreja tem, que a vida coletiva, a vida da comunidade da fé tem. E eu mesmo vou me submeter a uma vida comunitária. Eu vou formar uma primeira comunidade, o meu grupo base, não é? A minha célula de gente que vai caminhar comigo, chorar comigo, rir comigo, que vai me dar um senso de humanidade. Isso vai ser importante para mim. Gente com quem eu vou aprender, gente para quem eu vou ensinar. Mas mais importante do que tudo isso, gente que eu vou treinar para serem aqueles que vão levar adiante essa mensagem. Gente que vai ser revestida de uma unção, de uma graça especial, única, que foram os apóstolos, não é? Então, agora é interessante, gente, observar que no meio dessa comunidade tinha um traidor, né? Poxa, Jesus foi pego de surpresa, ele não tinha critério para escolher quem ia andar com ele. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus estava mostrando com isso que a igreja não é uma comunidade de gente que a gente gosta, que é cheirosa, que é bacana, que ajuda a gente, só não. É de gente doente também, é de gente que é joio, gente que não se converteu ainda, de gente que está com o coração duro, de gente que está precisando de tratamento. E sempre vão existir pessoas assim na igreja. E Jesus então nos dá esse exemplo, ele usa essa estratégia para nos ensinar essas lições de vida em comunidade e para preparar então aqueles que impactariam o mundo nos próximos anos, né? E então ele usa essa estratégia. Agora, uma coisa interessante também, é uma observação ainda sobre isso, né? A gente vive numa cultura que infantiliza muito, especialmente os homens, né, da nossa cultura são muito infantilizados e a gente tende a segurar nossos filhos mais imaturos possível pelo maior tempo possível, às vezes sem perceber, né? Você vê que o cara com 30 anos hoje em dia é um garotão, né? E Jesus com 30 anos, ele já era rabi. Jesus com 30 anos começou a missão dele, que foi a missão que dividiu a história em dois, né? E até algum tempo atrás, talvez 50 anos atrás, o cara de 20 anos, cara, vai trabalhar, vai seguir sua vida, vai assumir a vida adulta. Hoje em dia o cara com 40, 50 está resistindo ainda a assumir a vida adulta. O cara não consegue cair a ficha de que ele já é um adulto, já é marido, já é pai. Aí o cara casa, mas quer se comportar como um adolescente no casamento, né? Enfim, só uma reflexão aqui, um desabafo. E ao mesmo tempo, a gente que vai ficando mais velho vai também, o cara é jovem, é garotão ainda, né? O cara com 35 anos, cheio de barba na cara, é jovem ainda, que jovem nada, né? Vai seguir a vida adulta, vai assumir sua responsabilidade, vai fazer a sua parte, né? Aí, enfim, Jesus usa essa estratégia, o Espírito Santo então desce, no momento que ele é batizado, né? Tem aquela visão do Espírito descendo, está aí em Lucas 3, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Gente, Jesus, que era Jesus, precisou ser revestido do Espírito Santo. Precisou dessa visitação do Espírito, desse poder que veio do alto, para ir para o deserto. Imediatamente ele foi ao deserto ser tentado. E o momento do deserto, gente, é o momento em que Satanás começa a jogar algumas coisas na cara dele, começa a usar a própria palavra de Deus para tentar ele. Agora ele, batizado, revestido do Espírito Santo, ele usa a principal regra hermenêutica, a regra da interpretação da Bíblia. Não sei se você já conhece essa regra, se não, anota ela aí. A regra é a seguinte, é bem difícil de guardar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Amém. Jesus usava isso. Eu citei só um aqui, mas se você ler lá Mateus 4, você vai ver ele falar isso. Satanás fala: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Né? Nesse momento Satanás não usou a Bíblia, mas em outros momentos ele usou, e Jesus sempre com a palavra, né, rebatendo: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
Então, todas as tentações de Satanás, Jesus rebate com a palavra, gente. Pegaram? Pegaram a importância da imersão bíblica, a importância do plano de leitura, a importância de você mergulhar nessa campanha? A palavra tem que estar impregnada, ela estava impregnada na mente de Jesus. Então, ele tinha as escrituras e tinha o poder de Deus. Então, ele não estava errado. Então, a gente, se não tiver as escrituras e o poder de Deus, e uma vida de oração, uma vida de busca do revestimento do Espírito Santo, a gente vai, numa situação de tentação dessa, roer a corda. A casa vai cair. Né? E ele, então, no seu ministério, rompe com o poder de Satanás. Vejam como Paulo explica isso depois. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Então, poxa, se Satanás conseguiu algum triunfo sobre o homem no Éden, agora, nesse momento em que Jesus vai para o deserto ser tentado e vence a Satanás, humilha Satanás, ele está derrotando Satanás ali, e é claro, depois ele conclui essa obra com a sua ressurreição, anulando agora, não só agora derrotando Satanás, mas anulando o efeito da queda, o efeito da destruição do coração. Tá? Fui avisado sobre o tempo aqui, ainda bem que eu já estou no último ponto. Vamos lá então. Bom, gente, eu ia falar sobre o triplo ofício de Cristo, mas eu vou deixar para depois então. Você depois lê no material, não vai dar tempo, nosso tempo está esgotado, né? Depois você lê sobre o triplo ofício de Cristo no material aí e sobre a visão de Jesus em relação à lei, que seriam os últimos 2 pontos aqui da nossa meditação.